Olá, tudo bem? Tabela periódica, parte 4. As propriedades periódicas. E o que são propriedades periódicas? Muitas características dos elementos químicos se repetem periodicamente. Como essas características se repetem periodicamente, elas são classificadas como propriedades periódicas. Não podemos medir um raio, né? Não podemos medir um raio, né? Falando especificamente do raio atômico, né? O raio do átomo. Então, diretamente você não tem como medir, né? O raio de um átomo. Esta medida é feita por meio de raio-x, medindo-se a distância entre dois núcleos de átomos iguais vizinhos e tomando-se a sua metade. A variação do raio atômico em uma família. Se eu pegar a distribuição eletrônica do flúor e do cloro, você percebe que o cloro apresenta 3 camadas, uma mais que o flúor. Logo, o cloro é maior. O cloro é maior, porque tem mais camadas, tem mais níveis de energia do que o flúor. Numa mesma família, o tamanho do átomo ele aumenta de cima para baixo. A variação do raio atômico em um período. O flúor, você já sabe, né, termina em 2p5 e o nitrogênio em 2p3. Mas percebe o número atômico do flúor, percebe o número atômico do nitrogênio. O número atômico do flúor é 9. Então, a carga nuclear do flúor é maior que a carga nuclear do nitrogênio. Dessa forma, o flúor tem maior poder de atração em cima da eletrosfera. Então, a eletrosfera do flúor é menor, porque a carga nuclear dele é maior. Então, o nitrogênio é maior que o flúor. E quanto menor o número atômico, maior será o átomo. Em um mesmo período, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda. Resumindo, raio de um átomo. O raio de um átomo, ele aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo. Quando um átomo origina um íon, você percebe que, se eu falar do íon cátion, o íon cátion ele é menor porque ele perde elétrons. Então, o átomo é maior que o íon cátion. Se eu falar do ânion, então o ânion ele ganha elétrons, então o átomo é menor que o ânion. Fazendo algumas questõezinhas aqui. Os átomos neutros de dois elementos químicos A e B estáveis apresentam, respectivamente, as distribuições eletrônicas. A, K2, tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 7 elétrons na camada N. O B apresenta 2 elétrons na camada K e 7 elétrons na camada L. Pode-se dizer a respeito desses 2 elementos, né? Porque era a alternativa correta. Letra A. Apresentam o mesmo número de nêutrons? Não. Apresentam o mesmo número de nêutrons? Essa aqui está fora. São metais, você percebe que a camada de valência, que é a última, eles apresentam 7 elétrons. Então, se eles apresentam 7 elétrons, eles pertencem ao mesmo grupo, família 7A. Então, não são metais. Apresenta o mesmo número de prótons. Se eu contar o número de elétrons, né, que nos átomos neutros, o número de elétrons é o mesmo número de prótons. Aqui ele vai ter 17, aqui vai ter 9, então a alternativa C também está errada.
Pertence à mesma família da tabela periódica? Exatamente, porque o número de elétrons na última camada, ele indica o número da família ou grupo. Então, eles apresentam 7 elétrons na última camada, pertencem à mesma família. Alternativa certa, letra D. Pertencem à mesma família da tabela periódica. Questão 2. Considerando um grupo ou família da tabela periódica, podemos afirmar em relação ao raio atômico. Considerando um grupo ou família. Então, você sabe que, letra A, aumenta com o número atômico, o raio atômico está certo, ele aumenta com o número atômico, devido ao número de camadas. À medida que aumenta o número de camadas, aumenta também o tamanho do raio. Então, a alternativa certa, letra A. Letra A de amor. Para quem está amando, aquele abraço. Questão 3. Sabendo-se que o íon genericamente representado por X mais 2, percebe que ele perdeu aqui 2 elétrons, tem 18 elétrons. Então, o número atômico dele é 20, perdeu 2, ficou com 18 elétrons. Classifique os itens como verdadeiros ou falsos. A primeira coisa que eu ia fazer é a distribuição eletrônica, né? 1 S2, depois 2 S2, depois 2 P6, já tem 10, 3 S2 e depois 3 P6. Aí eu pergunto assim: o último elétron de distribuição eletrônica do íon está no terceiro, no nível energético número 3? Está no nível energético número 3. Está no nível energético na terceira camada do nível de energia. Então está correto. Segundo, o nível de valência é o terceiro? Não, não. O nível de valência é o terceiro? Não. O nível de valência é o 2. Então está errado. O raio atômico de X mais 2 é maior que o raio atômico do elemento X, percebe que ele perdeu elétron, então ficou menor. Não pode, então está errado. O subnível P do íon X mais 2 estão totalmente preenchidos? O subnível P apresenta 6 elétrons, né? Suporta 6 elétrons e tem 6 elétrons. Então, a afirmativa está correta. A sequência correta, a primeira é verdadeira, 2 falsas e uma verdadeira. Alternativa certa, letra A de amor. Para quem está amando, aquele abraço. Fui!